Olá, meu nome é Felipe Hoffmann, meu RA é E0516875. Eu sou estudante do curso de Sistemas de Informação e eu, junto com o William, a gente desenvolveu aqui nosso TCC e foi orientado pela professora Nayara Amaral Lima de Valois. Nosso TCC ele tem como tema gerenciamento financeiro. Aqui uma leve introdução, então. Um, Recentemente, o gerenciamento financeiro ele ganhou um grande destaque como um assunto de grande importância no dia a dia das pessoas. Ele vem afetando não apenas a nossa instabilidade financeira, mas também como alguns aspectos sociais e econômicos mais abrangentes, né? Diante de um cenário tão complexo e cheio de incertezas que é o nosso Brasil, a capacidade de gerir os recursos financeiros pessoais tornou-se uma prioridade para as pessoas de todas as idades e classes sociais. Bem, no mês de janeiro de 2024, o Brasil registrou um leve aumento no número de inadimplentes em comparação com dezembro de 2023, alcançando então a marca de 66,96 milhões de brasileiros. Esses dados eles são apresentados pelo indicador da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, a CNDL, em parceria também com o Serviço de Proteção de Crédito, o famoso SPC Brasil. Nesse estudo, ele revela também que cerca de 4 a cada 10 brasileiros, em torno aí de 40,83%, estavam com pendências financeiras no mês do estudo. De acordo com alguns dados disponibilizados pelo Serasa, a maior proporção de brasileiros com restrição no nome está na faixa entre 41 a 60 anos, que totaliza aí entre 35,1% da população que está nessa situação de inadimplência. Em seguida, vem as faixas etárias de idade de 26 a 40 anos, que chega ali perto dos 34,1%. Depois, vem as pessoas acima de 60 anos, que tem 18,9%, e por último, os jovens com 18 a 25 anos, com 11,9%. O objetivo desse TCC, então, foi elaborar um estudo teórico prático que visava obter insumos, né, alguns dados sobre os problemas que os brasileiros enfrentam ao realizar os seus controles financeiros, né, e através desses dados a gente desenvolver então um sistema que fosse responsável por tirar essas fricções, essas dores, e poder promover um aumento na porcentagem dos brasileiros que realizam os seus próprios controles financeiros. A metodologia que a gente utilizou, né? Então a gente pegou alguns dados secundários provenientes aí de fontes confiáveis, com certeza, como pesquisas nacionais sobre comportamento financeiro, alguns relatórios também de crédito e também estatísticas econômicas. Essa análise quantitativa ofereceu para a gente vários insights sobre a extensão e a distribuição da inadimplência em diversos segmentos da nossa sociedade. Além disso, fizemos também uma análise de algumas ferramentas e alguns recursos também utilizados pela população no gerenciamento financeiro pessoal. Isso também envolveu a avaliação de aplicativos de gastos, planilhas também financeiras e algumas consultorias online. Para atender essa necessidade, a gente propôs então uma criação de um software que fosse intuitivo e abrangente, projetado então para auxiliar as pessoas na organização das suas vidas financeiras e também na prevenção da inadimplência. Esse software ele será desenvolvido com base em uma interface super amigável que permitirá aos usuários acompanhar facilmente suas receitas, dívidas, despesas e também as suas metas financeiras. Aqui alguns dados que a gente encontrou na nossa pesquisa. Uma pesquisa feita também pelo SPC e pela CNTL revelou uma série de comportamentos que evidenciam a falta de planejamento por parte dos consumidores. Mais de um terço dos brasileiros, 36% para ser mais exato, admitiram não ter conhecimento sobre o valor das contas a pagar no próximo mês. Além disso, a maioria, cerca de 57%, também declararam que não têm clareza sobre os gastos extras que terão no próximo período, o que dificulta muito o planejamento e controle financeiro do próprio orçamento, né? Como resultado direto dessa falta de conhecimento sobre suas despesas, 36% dos entrevistados relataram ter deixado de pagar ou pago em atraso alguma conta nos últimos 12 meses. Fatura de cartão de crédito, que seria 31%, foram dessas dívidas que ficaram em atraso. Depois vem despesas fixas, como água, luz, telefone, internet, que foram 28%. Quanto ao comportamento
dos entrevistados, né, em relação ao pagamento de contas. 4 em cada 10, que dá aí 38% dos brasileiros, que possuem conta corrente em algum banco, já admitiram ter utilizado o cheque especial, que é aquele dinheiro que o banco ele empresta para você ali, só que ele cobra um juros altíssimo. Então, 38% dos brasileiros eles admitiram já ter usado pelo menos uma vez nos últimos 12 meses esse cheque especial. E sendo que 30% são reincidentes. O que significa isso? Que utilizaram mais de 2 vezes nos últimos 12 meses o cheque especial. A mesma situação ela se repete entre aqueles que possuem cartão de crédito, onde pelo menos 40% deles deixaram de pagar a fatura integral no último ano, com 26% sendo reincidentes, que são mais de 2 vezes ao menos no mesmo ano. Outro dado muito interessante que a gente achou foi um estudo que também foi realizado pelo SPC e pela CNDL, que mostra as ferramentas que os brasileiros utilizam. E a gente botou aqui, então, 38% das pessoas que já fazem, né, o controle financeiro, elas admitiram que utilizam ferramentas manuais, como cadernos, agendas e folhas, aí como o seu controle. Em segundo lugar, vem com 32%, são as pessoas que utilizam planilhas no computador. Em terceiro lugar, que é um dos mais interessantes, cerca de 28% das pessoas que já fazem seu controle financeiro pessoal, elas dizem que fazem seu controle financeiro de cabeça, né? E, em último lugar, em quarto lugar, com 2%, são pessoas que terceirizam o seu controle financeiro. Depois de todos esses estudos, ficou muito claro para a gente que há uma grande necessidade de novas ferramentas para controle financeiro pessoal. O William agora vai dar continuidade ao nosso estudo. Olá, meu nome é William Bretsky e o meu RA é o E05-202-44. Então, retomando a apresentação, eu vou estar falando sobre resultados e discussões. Nós fizemos o desenvolvimento de um sistema web que oferecesse uma solução para o gerenciamento financeiro pessoal dos nossos usuários. Com isso, a gente fez uso das seguintes tecnologias. Para o back-end, utilizamos do PHP, o MySQL para o banco de dados, e na parte do front-end, o HTML, CSS e JavaScript. Então, a ideia era desenvolver um sistema que simplificasse o gerenciamento financeiro pessoal dos nossos usuários. Com isso, a gente fez uso de categorias. As categorias elas podem ser do tipo despesa ou receita, e elas também possuem um nome para diferenciá-las, né? E para fazer o registro de cada transação, a gente utilizou de uma arquitetura de transações, onde a gente pode identificar se essa transação é do tipo receita ou despesa, a gente vincula ela a uma categoria e insere informações da data do registro, uma descrição breve da transação, o valor dela, e também a gente pode colocar parcelas também, para estar registrando quando a gente faz uso a gente precisa registrar alguma transação parcelada, né? E com isso a gente consegue também oferecer ao nosso usuário uma área de estatística, onde a gente pode colocar alguns gráficos para ele poder analisar melhor como que está sendo destinado o seu recebimento e os seus gastos nas suas contas, né? Eu gostaria agora de estar mostrando um pouco a plataforma. Aqui é a área inicial dela, onde já aparece a opção de entrar, fazer o login, né? E logo abaixo aqui tem um link, caso a pessoa não possua uma conta, ela pode estar clicando aqui. Basta então registrar o nome completo, e-mail e senha, e aí já vai ser redirecionado aqui para a área de login. E aqui basta colocar o e-mail e a senha e colocar para fazer o login. Então aqui já estamos autenticados. Aqui então a primeira página que aparece é a página de transações. E aqui a gente tem a opção, né, de cadastrar uma nova transação. E aqui o primeiro passo é colocar qual que é o tipo de transação, se é uma receita, uma despesa. Depois a gente pode estar vinculando uma categoria, uma data e uma descrição da conta. E aqui o valor também da conta, né, dessa transação. E também parcela, por padrão a gente coloca 1, mas pode alterar aqui para, sei lá, 10, 12 parcelas, enfim, como o usuário achar melhor, né? Aqui eu já coloquei alguns registros de transações. Então aqui eu estou mostrando janeiro de 2024. A gente tem então aqui uma tabela com as transações do tipo de receita, logo abaixo do tipo de despesa, e mais abaixo a gente tem um quadro então com o total, tanto de receita, despesa, quanto o saldo. E aqui a gente tem o cadastro de categorias.
onde a gente coloca o tipo da categoria e o nome dela. E logo abaixo, após fazer o cadastro, então vai estar exibindo todas as categorias que a gente tem aqui, então, que o usuário tem criado, né? E aí, na área de estatística, a gente tem aqui em alguns gráficos, qual possibilita do usuário fazer uma análise melhor de como está sendo os seus gastos, seus recebimentos. No primeiro momento, ele é exibido de uma forma geral, então pega todas as transações cadastradas daquele usuário e exibe. Nesse caso, então, na esquerda a gente tem o recebimento e na direita os gastos de todo o período, nesse caso aqui é o período de 2024, então, que é o que tem cadastrado em transações. E também tem a parte de evolução por período, onde a gente consegue ver a evolução de cada categoria, por exemplo, aqui no recebimento, cada categoria, então, benefícios e salário, a gente consegue ver que o benefício sempre se manteve em 1.000, o benefício, eu estou considerando o vale alimentação de 1.000 aqui, todo mês esse recebimento de vale alimentação. Além disso, um salário, então, aqui o salário ele oscila, considerando que ao longo do ano o usuário, de exemplo aqui, ele teve algumas promoções, né? E logo abaixo a gente tem a questão dos gastos. Aqui eu quis simplificar um usuário no qual, no início, ele era um usuário com perfil mais gastador, assim, não investia nada, acabava visando todo o salário dele para coisas que muitas pessoas podem considerar supérfluas, né? Por exemplo, aqui a gente tem um gasto alto com bebida e festas, que ao final no mês de maio, a gente já não tem mais nada com bebida, e em junho mais nada com festas, e ao mesmo tempo a gente vê um crescimento aqui. No mês de maio, esse usuário começa, então, a ter gastos com investimento. Aqui eu coloquei como um investimento na bolsa mesmo, ações, fundos imobiliários, enfim. E no mês seguinte, né, ele dobra esse gasto dele, então ele aumenta o seu investimento, passando a investir, então, R$ 3.000. E aqui, além de informações gerais, eu posso fazer uma busca por período. Então aqui eu estava pesquisando justamente esse mês de maio e junho do usuário. A gente pode ver, então, que praticamente o maior gasto que ele teve nesses 2 meses foi em questão de investimento, batendo os 50% aqui desse total dos 9.000 que ele teve de gasto com todas as categorias do tipo gasto. E também aqui a gente consegue ver os recebimentos, né, do usuário com salário e benefícios, uma evolução dos recebimentos e aqui também um corte mais específico para evolução dos gastos daquele período, né, de maio e junho. A gente consegue ver aqui esse aumento aqui no investimento e aqui a queda, né, na categoria de festa, e a categoria de bebida ela nem aparece aqui porque de fato não teve nenhum gasto nesse período com essa categoria, visto que o último gasto desse usuário com bebidas foi em abril, né, um mês antes dessa data aqui pesquisada. Bom, então é isso que eu queria estar mostrando do site web. Esse site está disponível no seguinte endereço, tcc-fan.kinghost.net. Ele está sem certificado, então precisa acessar ele no protocolo HTTP. E aí eu realmente deixo o convite aberto aí para vocês estarem criando conta, testando e validando assim essa solução, né? Gostaria então de estar falando algumas considerações finais. Aqui a gente quis, então, nesse trabalho, mostrar a importância das soluções de gerenciamento financeiro pessoal, o quão crucial ela é, visto também as pesquisas que a gente vê hoje no cenário nacional, que elas acabam sendo um pouco assustadoras, né, pelo cenário que muitos brasileiros hoje nem sequer têm um controle financeiro pessoal, então nem sequer faz o controle das suas contas, dos seus recebimentos, dos seus gastos, né? Isso é muito péssimo para a questão financeira, saúde financeira das pessoas. Então, com isso, a gente quis também trazer uma contribuição para essa área de gerenciamento financeiro pessoal, através do desenvolvimento dessa solução, né, do sistema web, para uma promoção de uma maior estabilidade financeira e bem-estar para os brasileiros. Nesse slide, a gente deixou algumas referências que nós utilizamos nessa apresentação. E, por fim, o último slide mostrando os autores desse trabalho de conclusão de curso, eu, William Bretsky, e o Felipe Hoffmann. E era isso que a gente tinha para apresentar. Agradecemos pela sua atenção. Muito obrigado.